porque o presidente da OAB, José Alberto Simonetti, enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, um ofício com 16 pedidos relacionados ao inquérito das fake news e de atos com pautas antidemocráticas que estão sob relatoria do ministro. A OAB, Moraes informou que, abre aspas, as solicitações já foram analisadas pela Corte e alguns deliberados, fecha aspas. Segundo o ministro do STF, os processos do inquérito sobre supostos atos antidemocráticos, abre aspas, são públicos. Fecha aspas. Desde o início das investigações, as defesas dos alvos do STF não puderam acessar os autos. Ana, ministro Alexandre de Moraes disse que o processo é público, mas os acusados não têm acesso integral ao processo. Eu vou até fazer contato aqui, quem sabe amanhã podemos fazer uma entrevista, ou semana que vem, com o advogado Emerson Grigoletti, que é advogado de alguns mencionados aí nesses inquéritos, e ele está sempre no Twitter dele colocando as datas de aniversário sobre de não poder de não ter acesso a qualquer documento, né, qualquer petição. E esses dias ele estava falando de 2 anos, já são 2 anos aí em que os advogados não têm acesso, não sabem o que está acontecendo. A própria Bárbara, né, ontem falou para a gente aqui, não sei se ela comentou ontem ou se foi em outra entrevista, ela não sabe porque o canal dela do YouTube foi derrubado. Ela não tem acesso. Tudo bem, se vocês derrubaram, se vocês disseram que eu fiz alguma coisa de errado, deixa eu saber o que foi. E esse é a grande dúvida do brasileiro hoje, se o ex-presidiário, quando ele subir a rampa, se não vai piorar mais ainda do que a realidade que nós já estamos vivendo, né? Estamos dentro de uma distopia de George Orwell, com o ministério, com todos os elementos ali da ficção dele. O Ministério da Verdade, o Big Brother, né? Todo mundo de olho em todo mundo, já que o TSE contratou uma empresa, terceirizou um serviço para vigiar as redes, para dedurar para o TSE o que as pessoas estavam falando nas redes. Tem o Ministério da Verdade que escolhe o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é verdade e o que não é verdade. Então, o brasileiro hoje, Paula, eu vejo essas manifestações, e daqui a pouco acho que vamos falar delas, essas manifestações, esses milhões de pessoas nas ruas por todo o Brasil, cidade grande, cidade pequena, interior do Brasil, as pessoas entenderam que já não é mais sobre o presidente Bolsonaro e uma eleição em um domingo. É sobre uma distopia que nós estamos vivendo, sobre esse Ministério da Verdade, sobre o grande irmão que fica de olho no que pode ser dito, no que pode ser dito. E isso é muito perigoso, porque qualquer ditadura é perigosa, mas uma ditadura que tem a caneta do judiciário na mão, essa sim, pode ser mais perigosa ainda, e nós podemos ter diante do Brasil, em 2023, um inferno. Olha, essa manifestação do presidente da OAB é um sinal de vida inteligente, eu vejo assim, porque até agora nós ouvimos o estridente silêncio, né, das entidades que representam o que eles próprios denominam operadores do direito. É o seguinte, a OAB reagia com ferocidade a qualquer, aspas aí, ameaça, né, que pudesse tolher as prerrogativas dos advogados. Fecha aspas. Por exemplo, eles não admitiam ser revistados na entrada dos presídios, mesmo sabendo que advogados formados pelo PCC, já existem, o PCC forma advogados, paga a faculdade, né? Eles têm o diploma e vão advogar para o PCC, eles fazem isso. Mesmo esses advogados seriam beneficiários desse privilégio. Não pode tocar e tal. Fala-se, quando alguém pergunta, né, qual é o valor do honorário, dos honorários recebidos pelo advogado do cara que quis matar o presidente da República. Não pode. Isso aí é um direito do advogado. Agora, meu Deus,
Os advogados não conseguem ter acesso aos autos do inquérito, que é irregular. Esse inquérito, ele estraçalhou o sistema acusatório brasileiro. Ele não precisa, ele dispensa a manifestação do Ministério Público. Ele ignora advogados, ele humilha advogados todos os dias. Né? Toda vez que eu pergunto para o Alan dos Santos, já descobriu do que você é acusado? Não, não sabe. O advogado não tem o direito de saber o que é segredo do Alexandre de Moraes e do Toffoli, que o indicou para ser o dono desse inquérito criminoso. Agora, os advogados têm a obrigação de acabar com isso. Isso sim é você impedir que o advogado trabalhe minimamente em favor do seu cliente. E cadê o devido processo legal que eles tanto celebravam aí quando se tratava da Lava Jato? Não, mas não houve o amplo direito de defesa. Cadê o devido processo legal? Não há processo, há um inquérito criminoso, há um ex-promotor que foi nomeado pelo Temer, que é o Alexandre de Moraes, fazendo o que quer, e os advogados não reagem. A OAB tem uma história. A OAB e, da mesma forma, a ABI, há entidades que estão semi-mortas agora que têm uma história. Agora, não precisa acabar com essa história toda com um capítulo que, por mais curto que seja, é mais vergonhoso, é suficientemente vergonhoso para anular todos os outros, que é o espetáculo da covardia. Então vamos ver se agora isso aí significa um pontapé inicial do jogo de um jogo do qual se mantém afastada a OAB desde o começo. Boa, só vou pedir para os meus colegas serem um pouco mais breves aí nos comentários, porque como bem lembrou a Ana, a gente ainda vai tratar... Imagina, Augusto, porque hoje a gente vai tratar das manifestações e nós vamos conversar com o Edilson Salgueiro, repórter aqui da Revista Oeste, que passou uma noite aqui no Comando do Sudeste, em frente ao quartel, na cidade de São Paulo. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência e a gente vai mostrar alguns vídeos, conforme a gente antecipou e a gente pediu para que vocês mandassem para a gente alguns vídeos de manifestações em todo o país. Então a gente precisa repercutir, então vou pedir para a gente fazer um giro mais rápido. Agora, Guilherme Fiuza. Então vou até passar só dizer que a OAB acabou, né? A OAB tomou a decisão de acabar como uma entidade classista, importantíssima na história do país, importantíssima em outros momentos que a democracia foi ameaçada, e ela passou a agir em conchavo com o PT. É só você olhar, né, os últimos anos, aí a OAB está sempre do lado do PT, que é aquele partido que está atuando atuando para minar a democracia, como nós estamos vendo agora. Então, é uma vergonha mesmo, como disse o Augusto, é uma desonra para todos os advogados brasileiros. Isso deveria parar tudo para eles resolverem dizer que é o seguinte: o sistema não pode funcionar dessa maneira, ponto final. Não pode funcionar. Já chegou no fim, já chegou na porta, no muro, que imagem que você queira. Como é que você pode ser advogado e ficar olhando um colega teu tentar suplicar por acesso aos autos e não conseguir? Ora, todos são cúmplices, não adianta. Todo mundo tem que gritar, falar. É muita gente. Vocês acham que um homem só com uma caneta só vai subjugar todos vocês? Então, ou estão gostando, ou não estão querendo se meter, aquela coisa. Não vou querer me meter para não arrumar problema para mim. Você está arrumando um problema enorme para você. Eu tenho que te contar isso. Silvio, esse ofício veio um pouco tarde, né? Esse inquérito já tem 3 anos, né? Vem tarde. Eu também vou ser bem breve aqui. Eu acho que já foi brilhantemente comentado todo esse caso, porque talvez nem Kafka, nem Franz Kafka imaginasse que a sua obra lá do início do século XX, né, O Processo,
fosse de fato acontecer na vida real, e acontece no Brasil de Alexandre de Moraes. Um processo que já dura 3 anos, é perpétuo, ele é estendido sucessivamente, o Ministério Público não é chamado à baila, os advogados não têm acesso aos autos e o escopo sequer é muito claro, porque é um processo que já foi reetiquetado, né, já foi recatalogado, já mudou de nome várias vezes. E talvez, na raiz de toda essa, talvez, uma movimentação de advogados, esteja o receio que, pela primeira vez, eles, advogados, podem começar a ser presos por pedir acesso a um processo de um cliente que eles defendem. O Alexandre de Moraes já mostrou que poderes para ele não existem, né? Já mandou prender deputado, presidente de partido, jornalistas. Multou enfim, advogados. multou empresários, advogados. Apresentavam recursos. Multou o advogado. Então, para mandar prender um advogado, não falta muito. É isso aí.